Juízes 8, versículos 1 ao 35. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zebá e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zebá e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zebá e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogibeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zebá e Zalmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zebá e a Zalmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zebá e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zebá e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zebá e a Zalmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu, tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zebá e Zalmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou Zebá e a Zalmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me, cada um de vós, os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderemos uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro,
afora as luetas e as cadeias e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Você ouviu o capítulo 8 do livro de Juízes, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.